Olá, patrão e patroa, seja bem-vindo ao seu canal Wolf in the Mood. Se não é inscrito, por favor, ative o sininho e se inscreva agora. Tenho direito de ficar dormindo. Porque você simplesmente esqueceu de ler os direitos dele. Qual poderia ser a razão para você não fazer a única coisa que vocês têm que fazer quando prendem um suspeito? Eu li os direitos dele, só que eu li uma nova versão. Por acaso conhece os direitos de Miranda? Sim. Eu quero ouvir. Não precisa, o senhor tem muita coisa para fazer, muito Não, relatório pra comece. preencher, Tem algum né? compromisso, Schmidt? O senhor- Temos tempo. Eu tinha um compromisso, mas vou deixar pra outra hora. Pode começar. São 4 frases seguidas de uma pergunta. Não são tantas palavras para decorar, não é? Tá, começa com a frase clássica. Você tem o direito de ficar em silêncio. O senhor já deve ter ouvido isso. E daí, eu acho que vem uma coisa que é mais ou menos assim. tem direito a um Eu acho advogado. que é assim. Você tem o direito de ser um advogado e... Você disse... Você tem direito de ser um advogado? Você tem o direito de ser um advogado se quiser. Advertência de Miranda, do inglês Miranda Warning, ou Direitos de Miranda, do inglês Miranda Rights. São frases que os policiais dos Estados Unidos devem falar para um suspeito antes de levá-lo sob custódia. Acredito que muitos de nós tomamos conhecimento delas através dos filmes e seriados norte-americanos. São elas: você tem o direito de permanecer calado, tudo o que disser poderá e será usado contra você no tribunal. Tem o direito a um advogado. Se não tiver dinheiro para contratar um, o Estado providenciará um para você. As origens do enunciado estão na própria Constituição estadunidense. A 5ª e 6ª emendas garantem ao cidadão, sob guarda policial, respectivamente, o direito de permanecer em silêncio e de usufruir de um advogado para defender-se. Mas foi a Suprema Corte norte-americana quem tornou obrigatório o uso das advertências de Miranda pela autoridade policial a quem é levado sob custódia. O fato deu-se por conta de um caso ocorrido em 1966. A advertência de Miranda passou a ser praticada após o caso chamado Miranda versus Arizona, em 1966, quando o júri foi obrigado a desconsiderar as declarações feitas pelo acusado antes de ser explicitamente advertido de seu direito de recusar-se a falar à polícia. Afinal de contas, quem foi Ernesto Arthur Miranda? Vamos para a biografia do mesmo. Ernesto Arturo Miranda foi um criminoso e trabalhador americano cuja condenação por acusações de sequestro, estupro e assalto à mão armada com base à sua confissão sob interrogatório policial foi anulada no caso histórico da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, Miranda versus Arizona, que determinou que os suspeitos de crimes devem ser informados de seus direitos contra a autoincriminação e o direito de consultar um advogado antes de serem interrogados pela polícia. Este aviso é conhecido como Aviso de Miranda. Depois que a decisão da Suprema Corte anulou a condenação inicial de Miranda, o estado de Arizona o julgou novamente. No segundo julgamento, com sua confissão excluída das provas, ele foi condenado. Ernesto Arturo Miranda nasceu em Mesa, Arizona, em 9 de março de 1941. Miranda começou a ter problemas quando estava na escola primária. Pouco depois da morte de sua mãe, seu pai se casou novamente. Miranda e seu pai não se davam muito bem. Ele manteve distância de seus irmãos e da madrasta também. A primeira condenação criminal de Miranda foi durante seu ano da 8ª série. No ano seguinte, ele foi condenado por roubo e sentenciado a 1 ano no reformatório. Em 1956, cerca de um mês após sua libertação da escola reformatória da Escola Industrial Estadual do Arizona para Meninos, da sigla ASISB, ele caiu em desgraça com a lei mais uma vez e foi devolvido ao ASISB.
Após sua segunda liberação do reformatório, ele se mudou para Los Angeles, Califórnia. Poucos meses depois de sua chegada a Los Angeles, Miranda foi preso, mas não condenado, por suspeita de roubo à mão armada e por alguns crimes sexuais. Depois de 2 anos e meio sob custódia, Miranda, de 18 anos, foi extraditado de volta para Arizona. Ele vagou pelo sul dos Estados Unidos da América por alguns meses, passando um tempo na prisão, no Texas, por viver nas ruas sem dinheiro ou sem um lugar para morar, e foi preso em Nashville, Tennessee, por dirigir um carro roubado. Miranda foi condenado a 1 ano e 1 dia no sistema penitenciário federal por ter levado o veículo roubado além das fronteiras estaduais. Ele passou sua pena em Chillicothe, Ohio, e mais tarde Lompoc, Califórnia. Pelos próximos 2 anos, Miranda manteve-se fora da prisão, trabalhando em vários lugares até se tornar um operário na doca de carregamento noturno para a empresa de produtos Phoenix. Naquela época, ele começou a morar com Twila Hoffman, uma mãe de 29 anos, de um menino e uma menina de outro homem, de quem ela não podia se divorciar. Em 13 de março de 1963, o caminhão de Miranda foi localizado e as placas reconhecidas pelo irmão de uma vítima de sequestro e estupro de 18 anos, Louis Han Jamison. A vítima deu uma descrição ao irmão. Com sua descrição do carro e um número parcial da placa, os policiais Carol Coley e Wilfred Young, de Phoenix, confrontaram Miranda, que os acompanhou voluntariamente até a delegacia e participou de uma escalação. Na época, Miranda era uma pessoa interessante e não estava formalmente sob custódia. Após a escalação, quando Miranda perguntou como ele estava, a polícia deu a entender que ele foi positivamente identificado, mesmo em que foi colocado sob prisão e levado para uma sala de interrogatório. Após 2 horas de interrogatório, alguns dos quais relacionados a outra ofensa pela qual Miranda foi julgado e condenado separadamente, Miranda escreveu uma confissão pelo sequestro e estupro de Jamison. No topo de cada folha estava a certificação impressa de que esta declaração foi feita de forma voluntária e de minha própria vontade, sem ameaças, coerção ou promessas de imunidade e com pleno conhecimento dos meus direitos legais, entendendo qualquer declaração que eu faça pode e será usada contra mim. Depois de desabafar com os policiais, Miranda foi levado ao encontro da vítima de espancamento para identificação vocal positiva. Questionado pelos polícias na presença dela se era a vítima, ele disse: "Essa é a garota." A vítima afirmou que o som da voz de Miranda era compatível com a voz do culpado. Apesar da declaração impressa no topo das folhas em que Miranda costumava escrever sua confissão, com pleno conhecimento de meus direitos legais, ele não foi informado de seu direito de ter um advogado presente ou de seu direito de permanecer calado quando estivesse preso ou antes de seu interrogatório. Alvin Moore, de 73 anos, foi designado para representá-lo em seu julgamento. O julgamento ocorreu em meados de junho de 1963 perante a juíza do Tribunal Supremo do Condado de Maricopa, Yale McFay. Moore se opôs a entrar na confissão de Miranda como prova durante o julgamento, mas foi rejeitado. Principalmente por causa da confissão, Miranda foi condenado por estupro e sequestro e sentenciado a 20 a 30 anos em ambas as acusações. Moore apelou pela Suprema Corte de Arizona, mas a sua condenação foi mantida. Arquivando-se como indigente, Miranda apresentou seu pedido de certiorari ou pedido de revisão de seu caso ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos em junho de 1965. Depois que Alvin Moore não pôde aceitar o caso por motivos de saúde, a American Civil Liberties Union, advogado Robert Jr. Corcoran, pediu a John J. Flynn, um advogado de defesa criminal, para servir gratuitamente junto com seu sócio, John P. Frank, e associados Paul G. Ulrich e Robert A. Johnson, do escritório de advocacia Lewis e Roca, em Phoenix, para representar Miranda. Eles escreveram uma petição de 2.500 palavras para certiorari que
argumentava que os direitos de quinta emenda de Miranda haviam sido violados e enviaram à Suprema Corte dos Estados Unidos. Em novembro de 1965, a Suprema Corte concordou em ouvir o caso de Miranda, junto com 3 outros casos semelhantes para limpar todos os mal-entendidos criados. O presidente da Suprema Corte, Earl Warren, escreveu a opinião no caso Miranda versus Arizona. A decisão foi favorável a Miranda e o mesmo afirmou que a pessoa sob custódia deve, antes do interrogatório, ser claramente informada de que tem o direito de permanecer calada e de que qualquer coisa que disser será usada contra ela em tribunal. Deve ser claramente informado de que tem o direito de consultar um advogado e de o ter consigo durante o interrogatório e que, se indigente, será nomeado um advogado para o representar. O parecer foi divulgado em 13 de junho de 1966. Por causa da decisão, departamentos de polícia de todo o país começaram a emitir cartões de advertência de Miranda para seus policiais recitarem. O Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de Miranda, que foi maculada pelo uso da confissão obtida por meio de interrogatório indevido. O estado do Arizona tentou novamente. No segundo julgamento, sua confissão não foi apresentada como prova, mas ele foi condenado novamente em 10 de março de 1967, com base no depoimento de sua ex-mulher, de direito consuetudinário. Ele foi condenado a 20 a 30 anos de prisão. Miranda obteve liberdade condicional em 1972. Após sua libertação, ele começou a vender cartões de advertência autografados de Miranda por 1,5 cêntimos de dólar. Nos anos seguintes, Miranda foi preso várias vezes por infrações leves ao dirigir e acabou perdendo sua carteira de motorista. Ele foi preso por porte de arma, mas as acusações foram retiradas. No entanto, como isso violou uma liberdade condicional, ele foi enviado de volta à prisão estadual do Arizona por mais um ano. Em 31 de janeiro de 1976, após sua libertação por violar sua condicional, uma briga estourou em um bar no centro de Phoenix, no qual Miranda foi esfaqueado. Ele foi declarado morto na chegada ao hospital do Bom Samaritano. Vários cartões de Miranda foram encontrados com sua pessoa. Miranda foi enterrado no cemitério da cidade de Mesa, em Mesa, Arizona. Há variações da advertência de Miranda, tanto ao nível de instrução para entender a advertência, o tamanho, o número de palavras, dependendo do estado onde é dado essa advertência. Em alguns casos, a advertência tem 700 palavras. Em alguns casos, para menores de idade, a advertência de Miranda é mais complexa devido ao fato de que ela precisa ser voltada para o jovem com mais explicações sobre seus direitos. O réu foi condenado em um novo julgamento, mas as célebres frases tornaram-se uma referência para as autoridades policiais e caíram na cultura popular. Se não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreva logo, porque só assim ficarás sabendo mais e mais dos conteúdos que temos programados para você. Lembrando que aqui você é o patrão ou a patroa. O seu comentário é indispensável para o nosso crescimento. Agradecemos por assistir nosso vídeo até aqui. Já não esquecia, pensamento do dia. A prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Mahatma Gandhi.